Olá, hoje é quarta-feira, dia 28 de maio, está começando agora mais uma edição do programa Conecta, trazendo os principais destaques aqui da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Sou Delana Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Aqui comigo hoje está meu colega Rony Ramos, também jornalista aqui do Parlamento Catarinense. Boa tarde, Rony. Olá, Delana. Olá, você que nos acompanha. Lembrando que também estamos ao vivo em sinal aberto pela TVAL, aqui na região da Grande Florianópolis, também na região de Blumenau, no Vale do Itajaí, e no nosso canal no YouTube, Assembleia SC. Isso, e lembrando também que o programa Conecta também é transmitido pela rádio da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. Então, começamos então a edição de hoje do programa Conecta, falando da votação realizada aqui no plenário da Assembleia Legislativa na tarde de ontem, com a aprovação de alguns projetos que agora seguem para a sanção do governo do estado para serem transformados em lei aqui em Santa Catarina. E um desses projetos aprovados pelos deputados cria aqui em Santa Catarina uma semana de conscientização sobre distrofia muscular, uma doença bastante rara e que prejudica os músculos das pessoas que têm essa doença, Rony. A síndrome de Duchenne, que o menino Caetano é um adolescente aí de 17 anos, ele tem essa doença rara e inspirou a criação dessa proposta apresentada pela deputada Ana Campanholo e que passou ontem no plenário. É uma síndrome rara que afeta a produção de enzimas aí para os músculos, né, para o fortalecimento dos músculos e que acaba quase que transformando em gordura e a pessoa não tem mais a firmeza para caminhar, para fazer coisas simples, né, que qualquer um de nós pode fazer. O Caetano e a família é de Itapuá, ele tem 17 anos, o irmãozinho dele de 4 para 5 também já foi diagnosticado com essa doença e a família está fazendo um grande movimento porque, Delona, a medicação de dose única custa 17 milhões de reais, é um processo que a família já venceu para o filho mais novo, porém o Caetano, que já passou da idade, entre aspas, para poder receber o medicamento via Estado, ele estaria fora dessa condição e há todo um movimento. Além dessa questão da semana de conscientização, também há duas outras propostas tramitando aqui na Assembleia Legislativa que tratam dessa síndrome. O deputado Napoleão Bernardes quer isentar o ICMS dessa medicação para poder tentar baratear um pouco e facilitar. O deputado Alex Brasil pretende que no SUS tenha o teste que detecte em bebês essa síndrome já para facilitar a conquista desse medicamento para que estabilize a doença e quem tem não sofra as consequências dela. Os projetos seguem tramitando ainda, Os né, dois, Rony? sim, tramitando e o da deputada Ana Campanholo já passou em plenário. Aprovado ontem, então, em plenário, esse projeto da Ana Campanholo segue agora para a sanção do governador. Durante a sessão realizada ontem, essa votação, a família do Caetano estava aqui presente, acompanhou toda a votação. A nossa reportagem conversou com o Caetano e também com a mãe dele, a Carla Flodowski, e também com a deputada Ana Campanholo, do PL, que foi autora, então, desse projeto aprovado na tarde de ontem, criando essa semana de conscientização sobre distrofia muscular. Semana Caetano foi denominada, né, Rony? A gente acompanha agora as falas deles. Vai contribuir para que os outros garotos iguais a mim não passem pelas mesmas coisas que eu passei. Bullying na escola, desentendimento dos professores e essas coisas, né? Essa lei realmente veio como um presente para nós mesmos. A gente acredita que a conscientização é o primeiro passo, né? Para tudo que vem depois. A gente realmente precisa de apoio, precisa de ajuda. O que acontecer primeiro, a gente vai só agradecer a Deus mesmo. Para reunir toda essa temática, tanto do incentivo com o medicamento, tanto com a prevenção, seria interessante nós lançarmos uma semana e homenagear nessa semana o Caetano. E por que o Caetano? Porque o Caetano passou da idade que o poder público reconhece a aplicabilidade do medicamento, então a situação dele é ainda mais severa que a do Joaquim, porque ele precisa de doações para conseguir, por meios privados, por meios próprios, o acesso a essa recuperação, essa possibilidade de tratamento. Então, esses dois meninos, o Joaquim e o Caetano, nos incentivaram a conscientizar as pessoas sobre a existência dessa doença e como diagnosticar precocemente.
E ainda durante a tarde de ontem, aqui no plenário, durante essa votação, durante a ordem do dia, os deputados também aprovaram um outro projeto de lei que já estava tramitando aqui na casa, que cria aqui em Santa Catarina a rota do antigo mobilismo. São carros antigos, né, Rony, voltado para colecionadores, com carros com mais de 30 anos de idade e que vão fazer parte, então, dessa rota. É uma rota que vai incluir museus e até restaurantes focados em carros, veículos antigos. Hoje no estado estima-se que há pelo menos 100 eventos voltados ao tema ao longo do ano em todas as regiões do estado. Chama muita atenção, né? Ontem a gente teve aqui na Assembleia Legislativa, você está vendo imagens, a exposição de alguns desses veículos de grupos de colecionadores. O deputado Carlos Humberto, que também é um dos apaixonados aí pela arte do antigo mobilismo, trouxe esse projeto de lei para a Assembleia Legislativa com 2 objetivos: fomentar o turismo e também a geração de emprego e renda em torno aí dessa paixão. Geralmente as pessoas gostam muito de carros antigos, ficam impressionadas da forma como eles são armazenados e... esqueci a palavra. Cuidados, preservados é a palavra, Deana. Como eles são preservados aí por quem gosta, né? E no Brasil tem uma expectativa aí de geração da casa dos bilhões de reais que movimentam desde oficinas, né, esses eventos. E agora a ideia é que essa rota percorra regiões do estado que tem esses atrativos turísticos já como restaurantes, né, museus e também os próprios eventos. Isso, até porque quem gosta do antigo mobilismo normalmente trabalha com os veículos, gosta muito de fazer a manutenção e também de passear com os carros depois, né? A gente acompanhou também essa votação realizada aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Conversamos com o Luiz Hernani, que é presidente de um desses clubes que tem aqui em Santa Catarina, o Clube do Opala, aqui de Florianópolis, e também com o deputado Carlos Humberto, do PL, Partido Liberal, que foi o autor desse projeto aprovado, então, aqui no plenário. Acompanhe. É o sonho, né, de menino, de guri. Eu tinha 21 anos quando fundei o clube. E hoje está se tornando uma coisa palpável, real, né, sendo reconhecido no estado e nacionalmente, né. Eu acho que todo mundo, toda a sociedade ganha. É importante que a gente explore de maneira mais profissional o turismo voltado ao antigo mobilismo, porque nós temos em Santa Catarina uma centena de museus, de coleções particulares. Nós temos mais de uma centena de eventos que acontecem em todas as regiões da Serra, no oeste, no litoral, no Planalto, no sul, no meio-oeste, no Vale Catarinense. E isso tem que estar melhor organizado, isso tem que estar criado dentro de uma rota, que seja estabelecido dentro de um calendário, para que as pessoas, os milhões de pessoas que curtem essa atividade no Brasil, elas também possam participar periodicamente dentro de Santa Catarina. E hoje pela manhã tivemos reunião da Comissão de Finanças e Tributação aqui da Assembleia Legislativa. Os deputados da comissão aprovaram um projeto de lei referente à remuneração de servidores públicos aqui do estado da área da saúde. A repórter Alessandra Flores acompanhou essa discussão realizada então na comissão e ela conversou também com o deputado Marcos Vieira, que é o presidente da Comissão de Finanças e Tributação. Você acompanha agora como é que foi essa reunião da comissão. A Comissão de Finanças e Tributação dessa quarta-feira teve uma pauta enxuta, mas com temas muito relevantes para o Estado. Foi aprovado por unanimidade o projeto de lei de autoria do governo do Estado que estabelece reajuste na tabela de vencimento dos servidores da Secretaria de Estado da Saúde. O relator foi o deputado Marcos Vieira, do PSDB. Nesse primeiro momento são 4,5% a partir de 1º de maio e a partir de 1º de dezembro mais 4,5%. No total serão 9%, além do reajuste das gratificações também, né? Que no primeiro momento vão chegar a 80%, depois a 90%. Mas então que bom, repito, que bom é que essa categoria está sendo prestigiada, foi feito um grande acordo interno dentro da Secretaria, com os sindicatos, e aqui a Assembleia Legislativa está votando por unanimidade a aprovação do projeto de lei que beneficia essa carreira importante aqui em Santa Catarina. Alessandra Flores para o Conecta. Projeto então importante aí para a carreira da saúde aqui de Santa Catarina, projeto que segue tramitando aqui na Assembleia Legislativa, já que ele ainda falta passar pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público antes de seguir para a votação aqui em plenário e posterior sanção do governo do estado, virando então lei em Santa Catarina esse reajuste para os servidores da saúde do estado de Santa Catarina. Agora a gente fala um pouquinho sobre as redes sociais aqui da Assembleia Legislativa, não só do Parlamento, mas também dos deputados estaduais, com a nossa colega Camila Borges. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Delu, Rony. Olá para você que nos acompanha. Dos destaques dos deputados aqui da Lesc, nós separamos um post do Thiago Morastone, do Podemos, que é deputado suplente.
em que ele fez uma publicação de um vídeo sobre a sua participação no Global Trade Summit, que ocorreu em Balneário Camboriú. Nesse evento, o deputado fez uma fala em defesa ao comércio exterior aqui em Santa Catarina. Ele trouxe alguns dados sobre a importância do comércio exterior e disse que segue atento às regulamentações, à reforma tributária e também à Lei Geral do Comércio Exterior para evitar que sejam impostas travas a esse importante meio de lucro aqui de Santa Catarina. Se você quiser acompanhar mais informações e também mais sobre o trabalho do deputado suplente, basta segui-lo nas suas redes sociais, @Thiago Morastoni, lembrando que Thiago é com TH. E dos destaques das redes sociais aqui da LESC, nós separamos um exemplo de um novo quadro que nós estamos postando nas nossas redes, que é o Na Tribuna, onde a gente repercute as falas dos deputados. A gente teve aqui em Florianópolis o caso de ações de policiais contra moradores de rua e essas falas, comentários dos deputados sobre essas ações ocorreram aqui na LESC. Então, se você quiser saber mais sobre o posicionamento dos deputados sobre essa ação da PM, basta nos acompanhar no nosso Instagram, no @AssembleiaSC, onde a gente trouxe esses diferentes posicionamentos. Ok, Camila, muito obrigada. Então, trazendo os destaques das redes sociais aí dos deputados e também da Assembleia Legislativa aqui de Santa Catarina, que sempre repercute, né, Rony, tudo que acontece aqui no plenário do Parlamento Catarinense. Isso, Delone, esse exemplo que a Camila trouxe, quase toda semana a gente tem trago, né, chama Na Tribuna. O que repercute nas redes sociais ou na sociedade no geral também repercute aqui no plenário e é uma forma também da gente mostrar para os catarinenses de que forma que os nossos representantes, que são os deputados, pensam sobre isso, então basta nos seguir aí no @AssembleiaSC. Isso, exatamente. Então, muito obrigada, então, Camila, pelas informações. Tivemos também reunião da Comissão de Agricultura aqui da Assembleia Legislativa, reunião que contou com a presença de representantes da SEASA, Centrais de Abastecimento de Santa Catarina, que vieram falar sobre a origem dos produtos comercializados na SEASA. Atualmente, uma parte vem aqui de Santa Catarina, mas também vem muita coisa de São Paulo e do Rio Grande do Sul, Rony. Cerca de 1/3 são de produtos de origem vegetal aqui de Santa Catarina, né, que abastecem aí mais de 20 mil estabelecimentos, entre eles, em sua maioria, de restaurantes que vão até a SEASA em busca de preços mais baixos do que você comprar no supermercado, por exemplo, para abastecer o seu restaurante, o seu estabelecimento que serve alimentação, né? E os deputados da Comissão de Agricultura também querem saber de que forma isso impacta na questão econômica desses produtores rurais catarinenses. O mesmo montante que vem de Santa Catarina vem da região de São Paulo, né, que também é um corredor aí de escoamento de produção, e na região de Joinville, no norte do estado, é abastecido pelo SEASA do Paraná. Então há uma intenção do governo do estado de também ter um posto de abastecimento do SEASA lá na região norte também, dando mais competitividade aí aos produtores de Santa Catarina. Eu sou de uma região que é o maior produtor de hortaliças de Santa Catarina, que é Antônio Carlos, aqui na região da Grande Florianópolis. E eu cresci vendo pais de amigos meus que são agricultores vindo até o SEASA com seus veículos e escoar justamente a produção da agricultura familiar. Santa Catarina, né, é destaque aí no Brasil e toda a ação do governo do estado que valorize essa questão econômica é muito bem-vinda e os deputados preocupados com isso também. Isso, então, é mais um assunto que a gente segue acompanhando, né? A gente conversou com o Sandro Vidal, que é o presidente da SEASA, e também com o deputado Altair Silva, do PP, que é o presidente da Comissão de Agricultura aqui do Parlamento, e eles falaram sobre essa questão envolvendo da onde vêm os alimentos vendidos, então, aqui na SEASA de Santa Catarina. Acompanhe. Um novo modelo de negócio, né? A gente foi provocado isso pelo Grupo Gestor do Governo e a gente, dentro do diagnóstico que a gente fez da nossa unidade, a gente precisa entrar na área da tecnologia. Então, a gente está trazendo aí uma plataforma digital que a SEASA vai ficar responsável por toda a comercialização desses produtos do Estado e oportunizar ainda mais, né, para o nosso produtor rural, para os nossos permissionários, uma forma de comercializar de uma forma mais direta e que a gente vai atuar sobre isso, quem sabe aí, para o ano que vem. Essa implanação, esse intercâmbio, ele serve para aproximar a Assembleia Legislativa das demandas que a população catarinense precisa, para que nós possamos construir forças políticas e diálogo dentro do governo para ir buscando as soluções para os desafios que nós enfrentamos. Nós precisamos, evidentemente, estar atento a esses desafios para dar o suporte necessário para que o SEASA continue atendendo bem às expectativas dos catarinenses.
E a Assembleia Legislativa também realizou uma audiência pública e o lançamento de uma frente parlamentar voltadas a pessoas com superdotação, ou seja, superdotados, são aquelas pessoas que têm muita facilidade para aprender. Aqui em Santa Catarina, num universo de 1.800.000 alunos, pouco menos de 3.000 estudantes foram identificados com superdotação. E tanto a frente quanto a audiência pública chamou a atenção para a estrutura de atendimento, né? Geralmente, a gente fala muito aqui na Assembleia Legislativa das pessoas que têm dificuldade. E esse ponto é o contrário, são pessoas com altas habilidades que também precisam de um atendimento diferenciado e hoje menos de 40 escolas estaduais oferecem esse tipo de atendimento. Então, a gente também acompanhou esse lançamento da Frente Parlamentar e também essa audiência pública. Conversamos com uma mãe de uma criança com superdotação e também com a deputada Luciane Carminati, que foi a autora proponente dessa audiência pública, e ainda com o deputado Fernando Krelin, que é o presidente, o coordenador dessa frente parlamentar, então voltada para essas pessoas com superdotação aqui em Santa Catarina. Acompanhe. Nós percebemos muito que as pessoas entendem o superdotado como uma criança que é um gênio, né? Mas na realidade o superdotado é uma criança com uma facilidade de aprendizado. Então algumas vezes a gente encontra algumas pessoas que acreditam que eles têm que saber tudo, não entendem quando eles têm algumas dificuldades. Então ainda precisamos falar muito sobre o assunto para que então eles consigam ser acolhidos e ter todos os direitos assegurados, né? Enquanto educação inclusiva que eles têm direito. Os pais querem isso, querem enxergar o Estado no atendimento ao direito à educação dos seus filhos e ao direito à educação não só incluindo eles nas turmas, nas escolas, né? Muitos são atendidos no contraturno, mas mais do que isso, atendidos e que se desenvolvam nas suas potencialidades. Nós temos superdotados em diferentes áreas, da física, da química, da matemática, das artes, né? E são crianças e jovens que, quando não têm um atendimento adequado, eles também expressam um comportamento inadequado. E aí isso acaba os prejudicando. Então, essa escola ela precisa ser uma escola que inclua, mas que inclua com qualidade. É uma causa nobre no estado de Santa Catarina. Famílias necessitam de políticas públicas. Hoje nós temos mais de 1.700.000 alunos na rede oficial de ensino, que desde particular e rede pública, e apenas identificados 2.200 crianças. Então, realmente, o número, a gente entende, as famílias entendem que é muito maior que isso. Então, a gente precisa de diagnósticos precoces, mas principalmente políticas públicas que possam auxiliar essas famílias que tanto necessitam, tanto esperam, passam dificuldades, porque tem um filho com uma habilidade enorme, mas o incentivo público é muito pequeno. Lembrando sempre que todas as reuniões e também lançamento de comissões aqui da Assembleia Legislativa sempre tem cobertura completa também na nossa agência de notícias, www.alesc.sc.gov.br. E lembrando também que hoje, quarta-feira, é dia de sessão ordinária aqui no Parlamento Catarinense, com transmissão ao vivo pela TVAL e também pelo nosso canal do YouTube, o Assembleia SC. Ficamos por aqui então. Até a próxima. Obrigado pela companhia. Uma boa tarde para todos.